quando a gente pensa em verdade e fidelidade, o que é que lhe vem à mente, né? Eu queria que você pensasse a respeito disso. E aqui no versículo 15, Paulo diz assim, olha, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Eu gostaria de pensar com os irmãos a respeito dessas duas coisas. E quando Paulo fala isso aqui, que é a igreja, não é o que a igreja deve ser, mas é o que de fato a igreja é, coluna e baluarte da verdade. Então não é algo que você tem que se esforçar para ser, ou algo que a gente almeja ser algum dia, mas é o que de fato a igreja é, coluna e baluarte da verdade. E quando a gente pensa a respeito disso, né, de ser coluna da verdade, ou baluarte, né, fundamento, esteio da verdade, talvez ao olharmos apressadamente para o texto, a gente pense que a igreja é a própria base da verdade, que a igreja produz a verdade, que a verdade seja originada, né, pela igreja. E não é isso que o texto está dizendo aqui, né? Até porque a própria Escritura vai se contrapor a isso, né? Não é a igreja que produz a verdade, e nem ela é a fonte da verdade. Lá em Atos, no capítulo 17, no versículo 25, Paulo vai dizer que o Deus a quem nós servimos, ele não é servido por mão de homens, como se ele precisasse de algo. Então, não é a igreja que serve a Deus com a verdade, né? A gente vai ver que é o contrário disso. Por isso, seria tolo a gente pensar aqui que essa metáfora distorcida pudesse nos dizer que, na verdade, a igreja dá suporte à verdade, no sentido de que, se por algum motivo falhássemos, a verdade pudesse ser desintegrada, né? Algumas pessoas falam como se a apostasia, e eu creio que é o tempo nosso, né? O abandono da fé por alguns, que isso pudesse causar algum terror no resultado final do plano do Senhor, e não pode, né? O fato é que a verdade, ela permanecerá, quer a igreja permaneça ou não, e a igreja há de permanecer, quer com poucos fiéis ou com muitos, né? O Senhor mesmo diz em Mateus, no capítulo 16, Jesus pergunta para os discípulos assim, quem que os homens estão dizendo aí que eu sou? Aí uns dizem, olha, que o Senhor é um dos profetas, que é Jeremias, né? E Jesus fala assim, vocês, quem eu sou para vocês? E Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, olha Pedro, você é bem feliz por ter dito isso, e não foi carne nem sangue que revelou isso a você, não foi por mãos de homens, por boca de homens que você soube isso, mas o Pai que te revelou. E ele diz assim, olha, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Não é sobre Pedro, é sobre a afirmação de Pedro. Então, a igreja há de permanecer com muita gente ou pouca gente, com pandemia ou sem pandemia.